Tá, falar em alguma coisa minimamente invasiva, eu queria que você definisse para mim o que é minimamente invasivo, para que os nossos espectadores possam acompanhar isso, porque o minimamente invasivo pode dizer, não, eu nem toquei, né? Então eu queria que você definisse, né, traduzisse do medicinês para o português, para que as pessoas possam entender. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que procedimentos minimamente invasivos podem ser executados por outros profissionais, estou falando dentro do que se faz, da regra e tudo mais. Não é um discurso corporativista favorável a quem é médico, como nós somos médicos. A ideia é que hoje, né, à luz do conhecimento atual, o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro desse quesito minimamente invasivo. Essa ainda é uma região, eu também não sou, acho que o bom profissional, ele vai ter o seu mercado, ele vai ter os seus clientes, e não vai tirar o paciente ou o cliente do bom profissional. E aí isso realmente não preocupa. Mas a gente tem meio que uma área obscura dessa região, o que se pode, o que não pode, e fica uma legislação ainda, até por causa dos próprios conselhos legislando a favor próprio. Sim, claro. A gente às vezes fica um pouco perdido. Mas o minimamente invasivo são aqueles procedimentos na qual a gente não tem uma resposta inflamatória tão grande, com acesso, então a gente não vai ter um corte, não vai ter uma incisão, normalmente ali no máximo uma espetadinha de uma agulha, injetando um material, um produto que vai causar uma reação. Por exemplo, uma reação inflamatória que leva à produção de colágeno, como o bioestimulador no corpo, por exemplo. Agora que fique claro, né, porque assim, vira e mexe você vê um monte de gente fazendo esse procedimento com material que não é o mais apropriado, com agulha que não é apropriada. Você já viu situações, você deve ter cansado de ver, as pessoas colocando silicone de carro dentro injetando no bumbum, injetando no peito, injetando em um monte de lugar do corpo, até no rosto. Exato. E você vê complicações sérias, né? A gente tem casos emblemáticos na mídia, né, de pacientes, de pessoas famosas que tiveram problemas sérios com isso. Exatamente por desconhecer o tipo de material que coloca. Muitos desses locais, às vezes, ou profissionais que não são tão profissionais assim, dizem que aplicam um tipo de produto e fazem outro. Então, realmente, assim, por isso que eu digo que é uma área um pouco obscura, porque não existe uma fiscalização tão grande para tomar esse cuidado, se realmente aquele produto é específico para isso. E acaba cada conselho legislando por si próprio, acaba ficando muito confuso, e aí eu imagino para uma pessoa que está assistindo a gente, que já é difícil entender o que seria o melhor tratamento para ela, inclusive o que seria o melhor produto. E aí a gente tem essa confusão, a rede social ela tem essa coisa, a gente tem muita informação boa, muita gente boa, as pessoas muito boas às vezes estão escondidas e não conseguem comunicar. Sabe que é uma coisa interessante? Que se você é médico, comunica muito bem, mas não é a regra, né? O médico acaba tendo dificuldade de se comunicar e acaba que esse espaço ele é dominado muitas vezes por quem tem uma bela de uma habilidade para falar, mas infelizmente não tem a mesma habilidade com as mãos. E é por isso que a gente precisa de mais espaços assim, né? E graças a Deus a gente tem começado a aparecer mais pessoas dando um pouco mais a cara para bater e não tanto medo da academia mais. A academia era uma coisa que fazia com que a gente se escondesse muito pelo julgamento. Eu acho um erro, assim, eu sei disso e pago um preço alto por isso.